Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje nós vamos aprender como que vocês podem fazer esse tipo de capa que está muito em alta no YouTube, que é a capa de cortes de podcast. Caso você que esteja me assistindo e tem um canal de corte de podcast e você quer aprender como fazer uma capa que pode chamar mais atenção, eu quero te mostrar nesse vídeo como que é simples fazer esse tipo de capa e como que ela pode trazer muito sucesso para dentro do seu canal de cortes aí de podcast, beleza? Então vem comigo que eu vou te ensinar como a gente pode fazer do zero essa capa aqui, que é muito simples de ser feita utilizando o Photoshop, beleza? Mas antes, não esquece, é muito importante que você deixe o seu like aqui nesse vídeo se você já gostou desse assunto e também se inscreva aqui no canal para você poder acompanhar todos os conteúdos. Já tem muito conteúdo aqui dentro bom e bem denso para você aprender mais sobre como que funciona o algoritmo do YouTube, como que funciona a monetização do YouTube, como que funciona tudo que é em relação para você crescer o seu canal da forma correta aqui dentro do YouTube, beleza? Então se você quiser saber, é só você acessar também aqui o canal depois desse vídeo e conferir lá todos os conteúdos que tem para você sair daqui sempre melhor do que você entrou e pronto para crescer o seu canal, certo? Então vamos lá pro vídeo que é pra gente poder aprender como que a gente faz essa capa aqui para cortes de podcasts que tá em alta agora no YouTube. Bom, eu vou criar um novo arquivo, então vou vir aqui, essa daqui é a foto que a gente vai ter, vai ser a página que a gente vai ver quando você entrar no YouTube, no Photoshop, peraí, desculpa. E aí a gente vai vir aqui em criar, a gente vai criar nas proporções de uma thumbnail, que é de largura 1280 por altura de 720, para a gente poder ter margem de trabalho. Eu sempre gosto de deixar aqui em 72 de resolução, porque é uma resolução para web, então não precisa ser tão alta a resolução para a gente poder trabalhar, tá? Então a gente vai vir aqui também em criar, para a gente poder criar o nosso arquivo em branco, para a gente começar a criar a partir daí. Bom, o que funciona normalmente nas capas de corte podcast, tá? Todos têm um padrão quase que igual. A gente tem o que? Primeiro a gente tem aquela borda, certo? Aquela borda que preenche aqui as laterais que nem eu mostrei para você. Aquilo ali é simples a gente poder criar. A gente vem aqui na nossa ferramenta retângulo e aqui a gente pode dar um clique apenas na nossa área. A gente pode colocar a largura, né, e a altura da nossa área de trabalho, que é da thumbnail, 1280 por 720 pixels. E aqui a gente pode tirar para zero, que são as bordas arredondadas que vem junto com ele, tá? Então a gente põe aqui, ok. E você vê que aqui a nossa borda tá bem fina, tá? Ela tá com 5 pixels. A gente pode aumentar um pouquinho, a gente vai aumentando ela. Eu gosto de deixar mais ou menos, vamos deixar aqui, mas eu gosto de deixar em 10. Mas vamos deixar aqui selecionado, vamos ver como é que vai ficar em 15. Bom, ficou legal. A gente pega ela agora aqui e desce até ela ocupar aqui essas bordas mesmo, ficar como borda. Tá vendo que aqui na lateral direita ficou um espacinho? Com a seta aqui direcional para a esquerda, a gente vai até ele preencher tanto aqui como aqui. Então você vê que tudo tá bem preenchido, certo? Então aqui a nossa borda a gente já tem. O que a gente vai fazer agora é basicamente a gente pegar a nossa imagem que vai de fundo dentro dessa área de trabalho, que é um corte do podcast, ou então se você quiser você pode pôr também um participante ali. Então você pode, por exemplo, aqui eu poderia pegar esse fundo aqui, ó, onde tem a nossa cor. Se a gente apertar X, você vê que o preto vem para cima. Daí quando a gente apertar o Backspace, ele pinta toda a nossa borda, tá? Ele pinta toda a nossa área de trabalho aqui, deixando apenas as bordas aparentes. E a gente poderia, por exemplo, vir aqui numa foto. Vamos pegar que essa foto seja a gente vai colocar na nossa thumbnail, né? Solta aqui dentro. Você vê que ela fica aqui, então a gente pode, por exemplo, aumentar. Nossa, que uma cara de louco que eu tô. Mas faz parte, é só para poder aprender, é só em busca do aprendizado, viu, galera? E aí o que eu gosto de fazer aqui é o seguinte, levar para cima da minha borda amarela. E aí você vê que vai ficar aquele efeito já cria aquele efeito de podcast, tá? É um dos efeitos que a gente cria. O outro que a gente cria aqui dentro do efeito de corte de podcast, eu já deixei aqui um podcast aberto, que é o do Paulo Musi, lá no Inteligência Limitada. E aí que eu posso fazer é o seguinte, eu deixei num frame que, por exemplo, eu gostaria de usar ele como capa do corte do podcast. Eu vou vir aqui e coloco em tela inteira ele. E aí aqui o YouTube ele não permite que eu não tire essas barras, né? Como normalmente a gente tem no Windows. O que eu faço? Eu vou dar mesmo assim um print screen. Venho no meu Photoshop, né? Vou desabilitar um pouco essa daqui. E vou criar aqui mesmo em cima do retângulo uma nova camada e vou dar um Ctrl V
que ele já, depois do print screen, ele já cola para mim aqui o meu print feito. Vou dar um Ctrl T. Para quem não sabe, eu apertei Ctrl mais T de tatu. Com o Shift pressionado nas bordas, ó, eu consigo movimentar sem perder a minha dimensão. Então, por exemplo, se eu faço isso sem o Shift apertado, como é que fica bagunçada, né? Então, com o Shift eu mantenho as proporções. E aí, se você apertar o Alt, ele sobe os dois sempre junto. Então, ó, eu vou apertar junto com o Alt até que suma ali o Paulo Musi em cima do título e aqui embaixo o negócio do iFood mais a minha barra de tempo. Tá vendo? Então, sumiu. Tá ótimo para mim. Posso subir um pouquinho, posso sumir mais, que tinha uma bordinha aqui, não sei se você reparou, ó. Outra coisinha branca aqui é do nome. Então subo, aí ele sumiu tudo, posiciono ele mais pro meu lado, né? Vou deixar ele aqui encostado tudo e dou ok. E aí eu jogo o que? O meu retângulo para cima dele, você vê que aparece aqui. E agora a gente vai aplicar um efeito, que é aquele efeito que você viu que tem aqui uma escuridãozinha vindo aqui do lado, tá? Então eu vou vir aqui na nossa camada do retângulo, acima, vou clicar na camada da foto e vou vir aqui nessa bolinha aqui que eu tô com o mouse mostrando para vocês. Clicando nela, eu vou vir aqui em exposição. Você vê que vai abrir aqui para mim esses dados de exposição e eu vou mexer nesse primeiro aqui. Se eu for para cima, para a direita, eu deixo ele mais claro. Se eu venho para cá, eu deixo ele mais escuro. Eu vou deixar ele praticamente bem escuro, até que suma essa minha parte da direita aqui, ó. O inteligência limitada. Não importa que o Paulo Musi vai sumir nesse momento, tá? Isso não me importa agora. O que eu quero agora é o seguinte, quando eu vim aqui, você vê que ele criou a minha camada de exposição e ele criou essa coisinha branca, esse quadradinho branco aqui, esse retângulo branco. Isso aqui é a minha máscara de camada. O que eu vou fazer? Vou pressionar B de bola e vai abrir para mim o meu pincel. Quando eu aperto Alt e puxo para minha esquerda com o botão direito do mouse, eu diminuo o meu tamanho e para minha direita eu aumento o meu tamanho. Então vou diminuir um pouco aqui e quando eu vou para cima eu diminuo a minha dureza do pincel. Tá vendo que ele vai ficando mais esfumaçado nas pontas, tá vendo? Então vou deixar a minha dureza em 0. E aqui eu vou apertar X para mudar para preto. Por quê? Toda vez que eu pinto de preto, eu revelo o que tá na minha máscara de camada. Você vê que ficou preto aqui. E toda vez... Opa! Aí eu vou apertar X de novo para mudar para o branco. E toda vez que eu pintar de branco, eu escondo o que eu quero na minha camada. Só que aqui, eu quero que ele revele a cara do Paulo Musi. Então eu vou apertar o X de novo para deixar preto. Vou aumentar um pouquinho mais ou menos até aqui, assim. E aí quando eu dou um clique, você vê que o Paulo Musi vai aparecendo para mim, tá? Aqui eu posso, por exemplo, dar até um pouquinho menos. E aí eu só pinto aqui nas bordas, porque eu quero que esse meu ponto fique mais escuro, pra gente poder dar aquele efeito do texto e o texto ficar bem claro da gente se ver. Posso dar, por exemplo, voltar um pouquinho mais aqui agora com branco, apertei o X de novo, você viu? Eu posso vir aqui, posso pintar um pouquinho mais aqui essa parte do braço dele aqui, para ficar bem escurinho aqui. E aí agora a gente vai pegar a nossa ferramenta de texto, pressionando a tecla T, eu seleciono meu texto e aí eu vou escrever o texto que eu quero aqui na minha esquerda para poder chamar atenção na thumbnail. Então aqui você pode colocar, né? Eu sempre gosto de colocar entre aspas para poder colocar uma fala marcante que ele falou durante o episódio, durante o trecho que eu retirei, que você vai retirar ali do podcast. Então aqui você vai colocar seu texto aqui tá muito grande, né, o texto, então eu posso diminuir aqui um pouquinho. Vou pegar a ferramenta de selecionar aqui. Na verdade, antes de diminuir, eu vou pular uma linha aqui, tá vendo? Pra poder ficar mais bonitinho. E nas frases, normalmente a galera costuma dar um destaque em algum ponto, alguma palavra, né? Então vamos supor que aqui esse texto aqui eu quero dar um destaque. Eu seleciono só ele, venho na cor. E aí com o conta-gota eu posso pegar, por exemplo, aqui esse amarelo aqui para poder destacar. Pra gente poder manter uma identidade visual também, tá vendo? Aí eu dou um OK. Como ele volta para a ferramenta selecionar, Ctrl T, eu vou redimensionar sempre apertando Shift ou então Shift e Alt para diminuir os dois juntos, tá? Mas eu vou diminuir só com o Shift e aí eu aumento, aí eu abaixo aqui. E aí nessa linha guia que apareceu rosa, eu sei que eu tô bem centralizado esse texto, que é o que importa, tá? Então eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Shift Alt apertado. E aí eu posso posicionar ele aqui. Vou diminuir só mais um pouquinho aqui.
E aí outro ponto que a galera costuma colocar muito dentro desses podcasts são o número do episódio, né? Qual é o episódio que tá. Então posso, por exemplo, pegar aqui, duplicar com Alt selecionado, eu clico sobre o meu texto e arrasto, então eu criei duas. E se eu não me engano, esse episódio foi o de número 239. E aqui, como eu estou usando a Encode, ele tem vários estilos. Então eu deixei a Black, eu posso colocar ele como aqui um semi-bold, porque aí eu vou usar esse número aqui em cima. Vou deixar aqui embaixo ele, ó. Acho que aqui embaixo fica mais bonitinho, vamos falar assim. Então posso colocar ele aqui. E aí, caso você tenha uma logo do seu, né? Aqui nesse aqui, como por exemplo, eu usei uma logo de exemplo. Eu posso pegar, por exemplo, esse logo e colocar ele aqui em cima para a gente poder fazer. E aí, como ali ele tinha um traçado em volta, né? Então, quando você coloca aqui, vou renomear como logo. E aí, quando eu dou 2 cliques sobre ele, ele vai abrir para mim as opções de mesclagem. E aqui em opções de mesclagem, eu venho aqui em traçado, diminuo porque ele tá com 10, né? Acho que aqui 5 tá bom. Na cor, eu posso pegar essa cor aqui de cima, um amarelinho, dou um OK e aí tá finalizado a nossa capa de podcast, tá? E se a gente quisesse usar aquela imagem, né? Então vou tirar aqui a foto do Paulo Musi e vou colocar aquela foto que eu tinha colocado, tá vendo? Aqui a gente pode até brincar, quando o fundo tá recortado certinho, sem nada assim, a gente pode duplicar aqui essa camada. Eu vou duplicar com Ctrl J. Essa de baixo aqui, eu vou rasterizar ela, não preciso dar em objeto inteligente. E aqui eu vou selecionar a sobreposição de cor dela, só que aqui a gente tem que fazer um negócio antes, ó, já ia fazer cagada. Eu tenho que mudar o fundo, a minha cor de fundo aqui. Então, em vez de deixar um preto chapado, tá? Eu vou deixar mais ou menos aqui um cinza aqui, ó. Deixar esse cinza e aí eu pinto com Alt Backspace. Vou tirar aqui essa exposição também para ficar tudo cinza. E aqui na minha cor de baixo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir em sobreposição de cor, vou vir aqui nesta cor aqui e vou mudar para uma cor quase chegando no preto. Não preto chapadão, mas entre esse preto e esse cinza que eu coloquei aqui, para ficar bem escuro, tá vendo? Dou um OK, OK. Você vê que não mudou nada praticamente, mas agora quando a gente vem em filtro, e aqui a gente pode transformar agora ela, a gente pode transformar em objeto inteligente. A gente vem em filtro, desfoque gaussiano. Alguns estão falando alguns que estão vendo podem falar que eu poderia ir na minha imagem e criar uma sombra projetada, mas eu gosto muito de utilizar esse tipo de sombreamento com o desfoque gaussiano. Você vê que o desfoque gaussiano já cria para mim ali atrás uma sombra, tá vendo? E aí ela fica uma sombra sutil e ela fica aqui, ó, mesmo dentro em cima do meu retângulo. Então posso clicar aqui mais ou menos, ó, deixar ela um pouco mais para lateral, posso deixar ela mais para essa lateral, que aí aparece mais aqui nessa silhueta. E aí, para não ficar tão marcado, tão forte, eu diminuo um pouco a opacidade aqui da minha sombra aqui, ó. E aí fica esse efeito mais ou menos como se fosse de podcast. E aí quando a gente trabalha com esse ponto, a gente pode até aumentar aqui o nosso texto, deixando ele um pouco mais chamativo para nossa thumbnail. Espero que você tenha gostado. Esse foi o vídeo de hoje, como fazer uma thumbnail para corte de podcast. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário, que com certeza eu vou te ajudar e fazer com que você tenha sempre os melhores resultados quando se trata de YouTube, beleza? Eu te espero no próximo vídeo, fiquem com Deus, até lá e fui!